Êxodo 19:6 diz assim: diz o Senhor, vocês são para mim um reino de sacerdotes, e vocês são para mim uma nação santa. Esses são os meus decretos ensinados aos filhos de Israel. Vou repetir. Êxodo 19:6: vocês são para mim um reino de sacerdotes. Vocês são para mim uma nação santa. Esses são os decretos ensinados aos filhos de Israel. Digam amém. Podem sentar. O sacerdote tinha a obrigação de ensinar ao povo os princípios elementares, simples, porém contundentes, para que essa visão de reino pudesse entrar no coração da nação. Deus não escolheu um rei entre o povo, porque Deus sempre desejou ser o rei do povo. A nação cujo Deus é o Senhor é a nação menos problemática, é a nação mais ornada na alma e a nação com mais qualidade de vida, cujo Deus é o Senhor. O problema é que o povo precisa de uma figura humana, assim como o humano precisa de uma figura inanimada, como um boneco de gesso, para poder se dobrar. Nós já tomamos o entendimento de que homens de Deus são levantados por Deus para realizarem as obras de Deus. Mas algumas pessoas veem essa figura de homem de Deus representadas em mortos do passado, fazem as suas caricaturas, fazem as suas imagens e se prostram nelas, gestando aí uma idolatria, atraindo uma feitiçaria e todo nível de maldição. O lugar onde tem maldição, o território não prospera. Isso em vida pessoal, isso em território familiar, isso em geografias conhecidas como nações. Onde tem maldição, não se prospera. Você perguntaria ou perguntar-se-ia: meu apóstolo, eu sou um homem de Deus, eu entrego meu dízimo, eu entrego a minha oferta, eu entrego as minhas primícias, eu até sou um praticante assim, muito benévolo da obra do Senhor, eu até invisto em pessoas, eu invisto em coisas, instituições, para que possam ajudar e abençoar outras pessoas, e eu não sei porque algumas coisas estão ainda entravadas, emperradas na minha vida, na minha história. Sacerdote é chamado para construir um reino, mas não é um reino onde tem um rei pessoal, um reino onde Deus é o rei. Toda a nossa função e desenvolvimento na visão, equipando as nossas gerações, equipando os nossos 12, equipando todas as nossas chamadas equipes de êxito, equipando o caráter do nosso povo, não é para gerar pessoas para nós, é para gerarmos pessoas para Deus. Eles são sacerdotes do Deus Altíssimo. Alguém pode dizer alguma coisa? Deus disse é uma nação, diga uma nação. Deus não chamou um clã, apenas um grupo. Deus disse: vocês serão chamados nação de sacerdotes. Então, a nação brasileira, se Deus quiser, vai deixar de ser nação bode e vai passar a ser nação ovelha. E nós seremos uma nação de sacerdotes, onde a glória do Eterno estará de contínuo sobre a nossa vida. Quem recebe, se expresse, por favor. Não é fácil ser um sacerdote limpo em meio a uma geração corrupta. Às vezes, a corrupção começa pelos sacerdotes. Às vezes, os sacerdotes são promotores da corrupção.
eles perdem o contato com Deus e eles se alinham no contato com as pessoas ou com seus interesses. Deixam de ser a profecia. Vocês são para mim um reino. Digam reino. Deus poderia ter dito: vocês são para mim uma igreja. Vocês são para mim uma sinagoga. Vocês são para mim um povo. Não, Deus disse a linguagem específica: eu vou levantar um reino, que esse reino será composto de sacerdotes. Então não é um reino comum, é um reino de homens de Deus. Todos que estão dentro desse reino são homens de Deus. Podem ter status diferentes, hierarquias diferentes, mas todos são sacerdotes do Deus Altíssimo. Diga alguma coisa e reaja. Reaja aí. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu temor, quando eu vou a Israel, não é porque eu sei que Tel Aviv tem as suas imoralidades, tem prostitutas, tem homossexualismo, tem até casamento efetivado em Tel Aviv, aprovado. Não é porque eu vou a Israel que eu olho para Tel Aviv e que eu desprezo todo Israel, porque dentre cada povo tem um povo. Aqui existe a igreja da restauração, é uma igreja apaixonante, irmãos. Mas dentro desse povo da restauração tem um povo que é diferente. Não é porque o povo da visão, por ser maravilhoso, ser desatado, ser conquistador, que eu vou achar que todos são iguais. Dentro da visão tem um povo diferente de outro povo. Assim também Israel é um povo, e dentro de Israel tem um outro povo com uma outra mente, com a mente de pecado, com a mente de toda a estrutura pós-moderna, teleguiando seus pensamentos e se esquecendo das verdades do eterno. Israel também tem gente pervertida, mas não deixa de ser nação santa, porque tem homens e mulheres ali que de dia e de noite confessam o nome do Senhor. Não é porque nós temos o PT no poder que todos os partidos roubam e que todos os governantes são desonestos. Não é porque alguns nos referendam mal ou alguns são infiltrados na equipe, até na equipe de 12, que tem comportamento escuso, comportamento degradável, comportamento rejeitável, que eu vou achar que todos os outros são iguais. Eu tenho uma equipe de 12 difícil. Não, dentro da minha equipe tem alguém que pensa diferente, age diferente, mas não tem nada a ver com o espírito da equipe. Quando Deus levantou os sacerdotes, muitos sacerdotes eram desonestos. Muitos sacerdotes roubavam, outros mentiam, outros defraudavam, outros adulteravam. Eram sacerdotes e Deus os punia como sacerdote. Porém, a visão do sacerdote, do sumo sacerdote, era um homem de integridade, era um homem puro, era um homem santo, era um homem de caráter ilibado. E este homem carregava os seus 12 dentro de uma bolsa chamada bolsa de autoridade. Então ele não carregava de qualquer maneira, e ele prendia os 12 em correntes de ouro para que não pudesse cair nem danificar. Então a minha obrigação como sacerdote é segurar os 12 em correntes de ouro, ou seja, em metal fino, ou seja, em coisa importante. Eu não posso sustentar os meus 12 por futilidade, eu tenho que sustentar os meus 12 na nobreza. As correntes de ouro é que sustentavam os 12, a bolsa ficava à frente, e esses 12 entravam no Santo dos Santos com o sacerdote, com o sumo sacerdote, e ele levava os 12 até a presença de Deus. A nossa missão é pegar a nossa equipe de 12 como equipe sacerdotal, como equipe mentora da nação santa, e apresentar diante de Deus. Os nossos 12 precisam ter a mente de Deus, precisam raciocinar como Deus, raciocinar por princípio bíblico.
Os nossos 12 serão cheios da glória do Eterno. Mas eu, sacerdote, sou responsável no meu efó, no meu urim turim e no meu peitoral, de levar em verdade, em justiça, em compromisso, os meus 12 à presença do Eterno. A única missão precípua do sumo sacerdote é apresentar os seus 12 para Deus. Há um tempo eu estou orando pelos meus 12. Só oro pelos meus 12 de joelhos. Porque este é o ano do altar restaurado. E Deus vai restaurar o altar de todo o Brasil. Não se preocupe com que Deus vai mexer no Brasil, mas que o ano vai terminar como Deus quer, vai terminar como Deus quer. Não se escandalize, não se assuste. Se alegre pelo que Deus vai fazer, mas que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Por quê? Porque a obrigação do sacerdote, que é sumo sacerdote, o líder da igreja, o líder dos 12, se curvarem diante de Deus, apresentando nome por nome, necessidade por necessidade. Para que esse sacerdote entrava naquele lugar chamado Santo dos Santos, diante do propiciatório? Sabemos das vestes que ele tinha que vestir, mas antes dele trocar as vestes, ele levantava os 12, apresentava os 12, colocava diante do Senhor e depois vestia as vestes limpas, por causa dos 12, por causa das 12 tribos, porque havia uma missão: farei deste povo uma nação santa. Dentro desta nação pode ter gente de qualquer maneira, mas no M12 nós queremos que o M12 seja uma nação santa, um povo santo, um povo escolhido, debaixo do princípio sacerdotal. E cada sacerdote apresentando os 12 diante de Deus de dia e de noite, para quebrar decretos malignos e trazermos avivamento para dentro do nosso tabernáculo. Quem está entendendo, reaja em nome de Jesus. Precisamos entender isso com toda a verdade do nosso coração. Eu não estou apenas para ser o 13 da equipe de 12. Eu sou o mentor que o levo à comunhão com Deus e a um desatar de sobrenatural. Eu tenho essa missão. Os meus 12 serão forjados, serão trabalhados, e eles terão a linguagem santa, o comportamento santo, e tudo aquilo que eles fizerem terá o peso da glória do Eterno. Alguém entendeu aí? Essa é a nossa missão precípua. Eu fiz de vocês uma nação santa. Então no meu efó que vai passar as correntes que vão segurar. Os meus 12 não são segurados em qualquer coisa, eles são segurados na nobreza. E a maior nobreza que tem é saber que os meus ombros estarão esguios, estarão preparados para receber este peso. E o peso da glória do Eterno eu vou levando. Por isso que a palavra diz que o peso da tua glória venha sobre mim, que o icabode do Senhor esteja sobre a nossa vida, e que a glória de Deus nunca saia da nossa tenda, que a glória do Eterno nunca se mova da nossa casa, e comece o sobrenatural de Deus. Então vai voltar a honra para a nossa casa, vai voltar a honra para a nossa equipe, vai voltar a honra para os nossos 12, e o peso da glória do Senhor estará indicando que o novo território será conquistado. Alguém diga amém e faça alguma coisa na presença do Senhor e dê um grito de vitória a Ele mais alto que você puder, porque Deus vai estar velando por nós.